Queridos amigos, queridas amigas, que nos acompanham através da Rádio Web Cobem, queridos amigos e amigas aqui presentes, Deus seja conosco, nos guarde, nos abençoe com as vibrações de paz, de bem-estar, de harmonia, por intermédio dos Espíritos bons. Antes das nossas considerações iniciais, peço licença e permissão à casa para divulgar um evento que ocorrerá no próximo dia 2 de março, para quem não estiver nas festividades carnavalescas. A Fraternidade Espírita Irmã Sheila nos pediu para divulgar um evento que acontecerá conosco, 2 de março, das 15 às 18. É um seminário gratuito, acesso, portanto, livre. Fraternidade Espírita Irmã Sheila fica na Pituba e o tema é Convite aos Dias Atuais, onde a gente vai abordar um pouco dos conflitos, das virtudes e dos desafios dos momentos atuais, mormente nessa sociedade contemporânea em que nós vivemos. O endereço é Rua Beatriz Mascarenhas, número 200. Para quem quiser maiores informações, interessante consultar o site do Irmã Sheila, que fica disponível aí na internet e que eu não me lembro agora qual é o site. Foi o Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, em uma bela mensagem na obra Fonte Viva, que procurou definir um conceito dos mais difíceis a respeito do Evangelho, particularmente da missão do Cristo. Diz Emmanuel, de uma maneira bela e feliz, poucas vezes conseguida ao abordar esse tema dentro da teologia, com uma economia de motivos, com uma simplicidade e síntese de palavras. Emmanuel definiu a missão de Jesus, a tarefa de Jesus na Terra, como sendo a ciência divina de ligação com Deus. Às vezes nos passa despercebido essas palavras de Emmanuel, a profundidade delas. Invariavelmente nós lemos essas páginas e não nos damos conta da grandeza, da nobreza e da complexidade do assunto. Teólogos estudiosos, pensadores inclusive das ciências comportamentais, das ciências psíquicas, tentam definir do ponto de vista comportamental, ideológico, filosófico-cultural, a tarefa do homem de Nazaré. Em psicologia, existe um termo muito curioso chamado epicentro, que significa aquele núcleo com o qual o sujeito, o self, o indivíduo está sintonizado com determinada área de atuação, de atividade no mundo, de manifestação do seu campo de valores, de desenvolvimento. Se a gente fosse definir aqui o epicentro, por exemplo, de Chico Xavier, ninguém iria negar que o epicentro dele seria a tarefa luminosa de esclarecimento de consciências através da psicografia. É claro que Chico tinha outras atividades, mas ele se notabilizou predominantemente por essa atividade. Se a gente fosse aqui definir o epicentro de Madre Teresa de Calcutá, não teríamos dificuldade em colocá-la conectada com os necessitados, os excluídos da sociedade, aqueles que ela chamava de pobres, mais pobres de todos os pobres. Se a gente fosse definir o epicentro de Mohandas Gandhi, naturalmente chegaríamos à conclusão de que o seu epicentro seria a ação social de liberação do seu povo, não apenas liberação política, liberação de um totalitarismo ocidental,
mas sobretudo liberação cultural, liberação filosófica, liberdade de pensar. Esse movimento pacifista do qual ele se notabilizou. E se a gente fosse definir cada epicentro de cada grande vulto da humanidade, conseguiríamos, em algumas linhas, chegar a algum tipo de conclusão. Sócrates, na educação das mentes novas, Platão, na tentativa de interiorização no jardim de Academos, na Grécia, Krishna, através dos seus koans e contos, convocando o indivíduo à mudança de estilo de vida. Buda, através do silêncio interior. E assim, cada indivíduo, cada avatar, cada homem ou mulher notável na humanidade, por mais notáveis que sejam, teriam um campo específico de atuação, um raio de ação com o qual eles se notabilizaram, promovendo o progresso, incentivando o desenvolvimento intelectual ou moral, promovendo o avanço em determinada área, em determinado aspecto, ainda que todos toquem no aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento interior da criatura, mas cada um no seu campo, cada um impulsionando esse avanço em determinado aspecto. Sobre Jesus há uma grande dificuldade. Há uma grande dificuldade de definir. E ainda se pergunta qual seria a área de atuação dele específica. É muito difícil responder. Porque ele era alguém que fazia poesias nos campos da natureza e que cativava com seu discurso as pessoas pela sua forma poética de falar. Mas era também alguém que ensinava e que corrigia aqueles mais próximos dele. Mas também era alguém que conversava com os doutores da época, os intelectuais e a elite mais esclarecida de Israel, com a qual ele estabeleceu diálogos de mestre para mestre, de doutor da lei para doutor da lei, entre aspas aqui, de entendido do Torá em diálogos muito sofisticados. Mas também era alguém que atendia as massas, a população em geral, a assistência material e o esclarecimento. Era alguém que brincava e que acolhia crianças. Era alguém que organizava um movimento que seria o movimento que multiplicaria sua mensagem mais tarde, gerindo pessoas. E era alguém também que ensinava as potencialidades da alma através da interiorização. É difícil definir o raio de ação de Jesus. É difícil limitá-lo, porque definir é limitar. Emmanuel, na feliz expressão, consegue definir sem limitar. A tarefa de Jesus, a proposta dele, era a ciência divina da ligação com Deus, da ligação da criatura com o Criador. Conseguiu Emmanuel resumir e ao mesmo tempo abarcar tudo, remetendo Jesus a Deus. Jesus ao Criador. Eu sei, e nós temos uma mentalidade muito arraigada, porque são milhares, dezenas de anos, séculos, mais de 1000 anos, aliás, de Idade Média, onde o nosso inconsciente coletivo foi absorvendo o conceito de que Jesus é o próprio Criador. Embora em nenhum momento do Evangelho ele se dissesse o Pai, muito pelo contrário. Em alguns momentos ele dizia que aquilo não dependia dele, mas que ele estava a serviço do Pai que está nos céus. A teologia estabeleceu um conceito emaranhado e complexo, na minha ignorância, da Santíssima Trindade, onde coloca Jesus como o próprio Criador. E alguns irmãos nossos acusam-nos à doutrina espírita, dizendo que a gente rebaixa Jesus a um espírito e não ao próprio Deus. Mas o que é verdade é que a doutrina espírita eleva Jesus. Porque se Jesus fosse o Criador, nada de impressionante ele havia feito. Porque sendo o Criador está isento de possibilidade de falhas. Porque senão não seria o Criador. O conceito de Deus é perfeição nas mais variadas manifestações e nas suas virtudes totais, em todos os seus aspectos. O Criador absoluto se fez limitado, uma criatura, no corpo, na conceituação tradicional,
não seria exemplo para nós. Porque quem é que teria a ousadia, a presunção de copiar o Criador? Criatura não se iguala ao Criador. E lentamente a gente vai se afastando de Jesus e estabelecendo um emaranhado de rituais e de liturgias, em vez de seguir-lhe os passos. Ao contrário, a doutrina espírita, ao dizer que Jesus é um ser espiritual, que percorreu o progresso espiritual à semelhança de nós, mas que já alcançou já há muito tempo o grau de pureza que a criatura pode alcançar, pureza sempre relativa, tornando-se aquele que Allan Kardec coloca no topo da escala espírita, pertencente ao grupo dos espíritos puros, a pureza, portanto, a perfeição, portanto, que a criatura pode alcançar ao longo das encarnações. Jesus se torna maior aos nossos olhos, em virtude e em exemplo para ser seguido, para ser vivenciado. A missão de Jesus, portanto, a tarefa dele pode ser resumida na ciência divina de ligação com Deus. Só há um momento do Evangelho que Jesus diz: eu e o Pai somos um nó, que algumas traduções, mais tarde, publicaram como um numeral. A verdade é que um governante de uma nação, ao viajar para outro país, representando o país de que ele é presidente, de que ele é governador, de que ele é administrador, de que ele é monarca, ele é um com o país, mas ele não é o próprio país. Ele está unificado, ele é representante, simboliza a nação. Jesus estava unificado com Deus. Mas nunca se disse o próprio Deus. E a doutrina espírita esclarece, iluminando as consciências, estabelecendo que Jesus se tornou aquele parâmetro, aquela referência maior. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, Emmanuel, de maneira muito feliz, estabelece que a sua missão é a ciência divina da ligação com o Pai, da ligação com a providência. A verdade é que o processo religioso, e Allan Kardec estuda isso em A Lei de Adoração, terceira parte do Livro dos Espíritos, é um processo penoso, processo esse que envolve a evolução do sentimento religioso. Inato na criatura, a ideia religiosa esteve dormindo, mesmo que de maneira inconsciente, nos reinos irracionais, através de movimentos que inconscientemente faziam o psiquismo voltar-se para o Criador, à semelhança do vegetal que volta-se para a luz solar, no seu processo de fotossíntese, à semelhança de movimentos naturais, a natureza respirando essa obra divina e manifestando-se em elementos muito fundamentais, muito simples, a excelência do Criador. A ideia é que, mesmo inconsciente, o psiquismo vem despertando o sentimento religioso desde épocas muito remotas, muito recuadas. O ser humano, mesmo em períodos muito primitivos, sempre teve uma ideia, um sentimento, um pensamento de adoração. Ou, trocando em miúdos de maneira mais clara, sempre teve uma ideia do sagrado, mesmo que fosse uma ideia infantil, uma ideia rudimentar, uma ideia rude, rebuscada, mas sempre teve. E essa evolução do pensamento religioso, examina o próprio Allan Kardec em A Lei de Adoração, fez com que os indivíduos estabelecessem concepções do divino à medida que iam amadurecendo. Desde o período da litolatria, a adoração dos monumentos, das pedras, mais tarde a fitolatria, os vegetais, a zoolatria, os animais sagrados, os holocaustos que se derivaram disso, morte de animais, morte de vegetais, monumentos sagrados, a destruição como forma de agradar a divindade na concepção do homem primitivo. Porque a fé parece ter nascida
a partir do medo, do temor. O medo, que é uma das emoções mais primárias, surgiu no homem primitivo, e a fé parece ter surgido em função dele. A criatura primária tinha medo, e ao ter medo, estabelece uma relação consagrada de medo. Matar para a sua vida ser poupada. Oferecer em oferenda, em holocausto, em sacrifício, uma vida animal, vegetal e até humana, como forma de ritual, para aplacar a fúria dos deuses, para saciar a fúria da divindade. Essa era a concepção do politeísmo, em que o universo era um caos de sentimentos e os deuses se digladiavam, que é projeção psicológica da própria confusão e do próprio convulsionamento da criatura, ambivalente, oscilante, inquieta, que não sabe ainda dar conta das suas próprias forças interiores, projetando, portanto, no sagrado essa ideia do caos, ao monoteísmo, conquista extraordinária do progresso, onde a ideia de que o universo deve ter sido formatado a partir de um único elemento, para proporcionar um cosmo, para proporcionar uma espécie de estabilidade e harmonia, porque o universo é orgânico, o universo é integrado. Essa ideia, portanto, foi sendo amadurecida, não obstante, ao longo das épocas, a humanidade esteve sempre viciada, algemada em um terrível hábito religioso, do qual a gente ainda não conseguiu se libertar totalmente, que é o culto exterior. O culto exterior está entronizado, está internalizado em nós, em função de muitas eras, de muitas épocas. A ideia de que eu me sinto bem, me satisfaço através de um ritual, através de alguma liturgia. Nada contra a pessoa que se sente bem e faz isso. O problema é quando a gente, nesse momento atual, coloca o ritual à frente do sentimento. Que é isso que a gente fez ao longo dos tempos. A gente achava que apenas cumprindo determinada obrigação religiosa, frequentar determinado culto, fazer determinada liturgia, não que o ritual não seja importante. A depender do tipo de contexto, o ritual é importante. Por exemplo, estamos aqui, se a gente for elastecer, claro que não é um ritual litúrgico ortodoxo, mas se a gente for elastecer o conceito de ritual, começar aqui a reunião em um horário e acabar em um horário, é um ritual. O ritual organiza. A gente precisa do ritual no sentido social da palavra. Não estou falando do ritual litúrgico, ortodoxo, religioso, porque aí são outros 500, um outro assunto, e que pode ser importante, a depender do como eu me sinto sintonizado com aquele ritual. O indivíduo que acha que só orando de joelhos é que ele sintoniza com Deus. O Espiritismo liberta esse pensamento, porque vai dizer que não é a criatura que fica de joelho, é a alma que tem que ficar de joelhos. Mas se a pessoa se identifica emocionalmente, que bom. Se a pessoa precisa do terço para orar, precisa do patuá, precisa da estátua, precisa de determinados rituais, se aqueles são elementos graças aos quais ela emocionalmente se eleva, ou sintoniza, ou se sente mais conectada, nada contra. São aspectos subjetivos, particulares. Mas o ritual, a rigor, nesse sentido mais elástico social, todos nós temos. Seja no âmbito religioso, seja no trabalho, seja na profissão. Esses rituais são importantes para organizar, para equilibrar. O problema é que ao longo dos tempos a gente colocou o ritual como mais importante. A gente colocou à frente o ritual e se esqueceu do sentimento. E a humanidade tem milênios viciada nisso. E ainda nós, mesmo na prática espírita, não nos libertamos totalmente. E em alguns momentos a gente ainda traz resquícios disso. É milenar. São muitas reencarnações. Então a gente toma o passe e depois sai para se desequilibrar.
porque eu já fiz a minha obrigação. E volta depois precisando de mais passe, claro. Eu vejo muita gente voltando depois de determinado tempo na casa espírita, eu acho que eu estou com um obsessor aqui. Como é que faz para tirar? E eu tiro e boto aonde? Porque é essa fantasia que a gente tem. A verdade é que à medida que o ser humano foi se aperfeiçoando por dentro, compreendendo-se melhor como criatura humana, entendendo mais profundamente a sua própria natureza, por consequência, foi compreendendo de maneira maior a natureza divina. À medida que ele cresce, ele consegue compreender aspectos da sua existência e do seu mundo interior. O seu mundo interior vai ficando maior. Ele próprio vai conhecendo mais a complexidade do seu mundo interior. E ao aumentá-lo, ao engrandecer o seu mundo interior, por consequência, ele percebe o divino, a divindade, a providência, de maneira mais aperfeiçoada. À medida que ele cresce, que ele engrandece-se, ele conhece Deus de maneira mais engrandecida. Ele consegue perceber aspectos do Criador maior. À semelhança de um filho. Compare um filho de 3 anos. Tem um filho de 4. Ele me acha o máximo. Me diz que eu sou mais forte do que o Hulk. Eu quero ver ele com 15. Ele vai me achar muito diferente, o oposto. É verdade, são fases. São fases, e essa fase do desenvolvimento revela um pouco, ou é uma metáfora do desenvolvimento do espírito, porque o espírito tem uma infância também. Kardec vai dizer em O Céu e o Inferno, quanto mais o homem é material, mais material ele compreende o mundo invisível e a divindade. A divindade tem que ser material porque é a referência que ele tem. Quanto mais desmaterializado ele fica, mais desmaterializada é a noção que ele tem da vida espiritual. Portanto, a ideia da religião, a da religiosidade, é quanto mais eu me aprofundo, mais eu conheço elementos da minha própria existência. Eu consigo compreender aspectos do meu mundo interior, porque eu consigo compreender Deus através desse mundo existencial que eu trago dentro de mim. À medida que eu penetro na religiosidade, eu consigo me compreender mais e compreender mais o divino, à medida que essa religiosidade se alarga, amadurece. O Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, vai dizer que os espíritos passam por diferentes níveis de evolução. Allan Kardec, de maneira sábia e madura, vai resumir essa evolução na escala espírita, questão 100 e seguintes, em 3 itens fundamentais, e Allan Kardec diz que nada tem de absoluto essa classificação. É apenas para a gente entender níveis evolutivos que, entre um e outro, variam ao infinito. Ele colocou apenas características evolutivas básicas dos espíritos. Mas a evolução é quase infinita entre um e outro. Apenas colocou algumas classes, alguns momentos evolutivos, que ele chamou ordens. E ele chama uma de espíritos imperfeitos. E dentro dessa tem vários subtipos. O segundo, espíritos superiores, e também alguns subtipos. Porque os espíritos superiores também são diferentes entre si. Já viram como são os espíritos superiores? Quando eles narram como são a reunião deles no além-túmulo? O patrono dessa casa, por exemplo, aquela amorosidade, aquele acolhimento. E já viu como é Emmanuel? Chico Xavier dizia que no grupo espírita da prece,
Quando Bezerra passava, as pessoas assim num centro como esse aqui, as pessoas, Bezerra passava, e aí os desencarnados presentes começaram a correr, Bezerra, Bezerra, pedindo coisa e solicitando ajuda. E aquela algaravia, aquela coisa, aí de repente chega Emmanuel. Quando Emmanuel passava, todo mundo ficava em silêncio e quietinho. Né? A gente tem isso. A gente tem isso. A gente tem, nas reuniões espirituais da alta esfera, ligadas, por exemplo, ao Brasil, tem um ministro Clarencio de nosso lar, um velhinho, de cajado na mão, e tem Ismael, o guia espiritual do Brasil, musculoso, com traje de judeu, de israelita, com aqueles panos todos, bem trajado, bem um judeu antigo, jovem. Isso são apresentações dos espíritos. São as diferenças de apresentação, de características, são espíritos superiores. E a terceira ordem, espíritos puros, que só tem uma classe única. Porque esses já despojaram das necessidades materiais. Esses não precisam mais mergulhar na carne e só o fazem muito raramente, com missões especiais. Só que o que eu quero enfatizar dessa escala espírita é o seguinte, nas três, Kardec faz um comentário da ligação desses espíritos com Deus. Espíritos imperfeitos, acho que todos nós aqui, com exceção de algum que talvez já esteja em outro grau, enfim, não vou arriscar. Espíritos imperfeitos, sabe o que ele vai dizer? Não conseguem entender a divindade, não conseguem compreender a divindade, mas têm uma intuição e adivinham-na. Adivinham-na. Espíritos superiores compreendem a divindade e sentem-na. Espíritos puros, acesso direto à divindade e executam a sua vontade no cosmo, no universo. Bom, os espíritos puros é bom a gente até tirar, porque é uma coisa tão assim distante que a gente não sabe nem como é que é isso. Porque os detalhes os espíritos nem disseram. Como é que é essas ordens da divindade, como é que recebe, como é que executa no universo. A gente nem sabe. A verdade é que o problema maior é que em nosso nível evolutivo a gente não compreende a divindade. Deus é um conceito que a gente consegue fazer considerações aqui do essencial para o nosso nível evolutivo, mas não consegue entender a natureza divina. A natureza da divindade. Questão 1 do livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. Ou seja, é a inteligência que supera, que predomina, e ao mesmo tempo a causa inicial de tudo. Então sua inteligência e a minha inteligência são inteligências supremadas pela divindade, e ao mesmo tempo a nossa inteligência é efeito da inteligência divina. Isso dá um problema. E a gente vai ver. Kardec insiste tanto com os espíritos que os espíritos dão alguns atributos de Deus. Dizem os espíritos que Deus é imaterial, não é matéria. E tem toda uma argumentação lógica que não teríamos tempo aqui para explicar tudo. Deus é imaterial, é único, é soberanamente justo e bom, é todo-poderoso. Cada item desse é uma explicação do porquê. Não é do nada. Eterno e imutável. E os espíritos dizem, é isso que a gente consegue explicar e é isso que vocês conseguem entender a respeito da divindade. Kardec retoma isso em A Gênese, cita esses atributos e sabe o que ele vai dizer? Isso não é o que Deus é. Isso é aquilo que Deus não pode deixar de ser. Mas o que Deus realmente, verdadeiramente é, a gente não tem ideia nenhuma. Ou seja, a gente sabe por lógica que ele tem que ter esses atributos que os espíritos disseram. Porque é incompreensível, é incognoscível, não é abarcado pela cognição. Por quê? Porque a nossa inteligência é efeito da inteligência dele. Como é que uma inteligência pequena pode abarcar uma inteligência maior? Como diz a metáfora, né, teológica, como é que eu, com um copo desse tamanho, quero colocar todo o oceano dentro dele? A depender do tamanho do meu copo, eu pego uma parte, mas nunca o oceano todo. Nunca o oceano todo. Porque se estamos mergulhados em Deus, tudo aquilo que a gente entende de Deus ainda está dentro dele.
Está imerso nele. Questão 10 do Livro dos Espíritos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem, não. Ponto. Falta-lhe um sentido. Falta-lhe um sentido. Allan Kardec até faz uma metáfora. A semelhança de um cego de nascença, que nunca viu a luz, porque já nasceu cego. Como é que você vai explicar a um cego de nascença o que é a luz? Você vai explicar com palavras, etc., e ele vai ter uma ideia pálida. Mas lhe falta um sentido para compreender, por exemplo, a luz, a irradiação de luz. E Kardec vai dizer que a inferioridade das faculdades humanas não lhe permite compreender a natureza de Deus. Na infância da humanidade, isso quem está dizendo é Allan Kardec, na infância da humanidade, o homem o confunde, muitas vezes, com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, o seu pensamento melhor penetra o âmago da questão. Então ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme a uma razão sã, embora sempre incompleta. Sempre incompleta. Ó, eu não sei se eu estou ficando muito filosófico demais, mas deixa eu tentar dizer de maneira mais rasa. Todas as características que a gente coloca a respeito da divindade são características humanas. Só que Deus não é humano. Ah, Deus é bom. Não. Se Deus criou a bondade, como é que ele é bom? Ele está acima disso. Ó, eu vou dar 9, viu? Como diz Jean-Yves Leloup, né? Deus é. Deus é. Qualquer outra coisa... porque a ideia de que Deus existe é até uma ideia incompleta, imperfeita. Porque tudo aquilo que tem existência, tudo aquilo que existe, que tem existência, é porque está inserida no tempo e no espaço. Deus criou o tempo e o espaço. Gerou o tempo e o espaço. Eu nem posso dizer que Deus é um ser. Porque um ser é alguém ou algo vivente. É algo que vive. É algo que vivencia. Deus criou a vida, gerou a vida. Então, não dá para entender ainda. Deus é imaterial. Tudo o que a gente tem ideia, mesmo de maneira espiritual e vibracional, é matéria. Ainda que seja uma matéria fluídica, uma matéria, né, não densa, uma matéria não corporal. No mundo espiritual, os espíritos dão ideia, né, das realidades espirituais, mas ali ainda é matéria. O corpo espiritual do espírito que depois da morte se apresenta é matéria. É uma matéria fluídica, mas é matéria. Então a gente não consegue entender ainda. E Kardec vai dizer, mas quais são as possibilidades de a gente ter prova da existência de Deus? E os espíritos, num axioma que existe em vossa ciência. Todo efeito provém de uma causa. Logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Olhai para aquilo que o homem não pode fazer e não pode elaborar, e a vossa razão responderá. Ou seja, os espíritos deram aquilo que a gente tem condição. Olhai, por isso a música. A manifestação de Deus através da sua obra. Através dos seus efeitos. Kardec vai dizer em a Gênese, a regularidade da natureza, em vez de atestar contra o Criador, engrandece-o. Porque é na regularidade dos fenômenos naturais que a gente tem uma engenhosa inteligência por detrás. Da mesma forma que o mecânico que faz um relógio sempre apontar as horas em determinado horário, não é o relógio que é inteligência, mas alguém que elaborou ele que pensou na regularidade dele. A regularidade dos fenômenos naturais. Houve certa vez um debate em Harvard com dois físicos nucleares, os irmãos Bogdanov, Igor e Grishka Bogdanov, com o teólogo francês Jean Guitton. E esse debate, mais tarde, gerou um livro chamado Deus e a Ciência. E eles chegaram à conclusão, através das experimentações científicas, um dos momentos máximos da obra é o seguinte, do ponto de vista da matemática, das probabilidades, o universo como é criado, o planeta Terra, que é a referência que a gente tem, na vida que a gente possui, como foi criado, o Big Bang, a teoria mais aceita pela ciência,
aquele corpúsculo que foi se aquecendo, segundo a teoria vigente, e depois de um grande aquecimento deu origem a uma expansão e uma explosão, e tudo originou-se a partir dali. Qual é a probabilidade de tudo isso ter sido gerado do nada? Eles especulam isso. E um dos momentos, um deles diz o seguinte: naquela partícula que gerou a explosão do Big Bang, já havia ali previsto a cor dos meus olhos? A pigmentação do meu cabelo? O habitat da Terra? Em que se você mexer na pressão atmosférica da Terra, um pouco para cima, um pouco para baixo, a vida biológica seria impossível. A rotação, a translação, a distância da Terra para o Sol, os mecanismos da biologia que a gente tem aqui hoje, que se a gente mexesse um pouquinho a atmosfera da Terra, a vida seria impossível. Qual é a probabilidade disso ter sido do nada? E aí eles colocaram uma coisa que mais tarde viralizou num caso na internet, mas está lá nesse livro, que é a ideia de você pegar um monte de cimento, cal e outras coisas, jogar para cima e achar que do nada vai cair um edifício, uma casa construída. E eles chegam à conclusão que, do ponto de vista da dedução e da probabilidade matemática, é provável que alguma coisa pensou, alguma coisa raciocinou para elaborar essas coisas. E o interessante é que Deus, como eu já disse aqui em outra oportunidade, Deus parece ser o mais humilde de todos. Porque Deus é o único que nunca aparece. Imagine se Deus tivesse Instagram. Numa época dessa de selfie. Deus nunca aparece. É o único que não se coloca em evidência. E é todo poderoso. Olha que coisa interessante. Todo poderoso, ou seja, tem um poder maior. E é o que menos aparece. Ele aparece através da sua obra, da sua criação, das suas criaturas, dos seus agentes. Está o tempo todo atuando sem aparecer. É o mais humilde. Por isso que Jesus falava: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mais ainda, Deus é todo poderoso e estabelece leis e respeita as leis que Ele próprio estabeleceu. Ou seja, quando Ele estabelece as leis, inclusive a lei do livre-arbítrio, a lei de você poder fazer o que você quiser, dentro, claro, da limitação humana, Ele é todo poderoso, poderia impedir você de agir. Mas ao respeitar uma lei que Ele próprio criou, Ele próprio limita o seu poder. Olha que bonito. Porque se você hoje quiser optar pelo suicídio, Deus vai lhe respeitar. Certa vez eu vi Divaldo Franco falando isso com uma pessoa. A pessoa atormentada por conta de um parente que acabou optando por suicídio. É inclusive um amigo próximo. E ele disse: é muito triste. Mas meu filho, por que você está se culpando tanto? Joana de Ângela está aqui perguntando: Deus permitiu? Permitiu. Quem é você para não permitir? Isso não quer dizer ser acomodado com as coisas e não poder ajudar. Mas entender que antes de você existe um poder maior. Que às vezes Deus conta com você para ser agente da obra dele. Mas você faz a sua parte. Tem uma parte que é de Deus que você não dá para fazer. Então essas são deduções lógicas. Falta um sentido, dizem os espíritos. Um sentido para entender ou para ver entre aspas, Deus. Que sentido seria esse? Nós não sabemos que sentido é. Temos uma ideia, temos especulações, deduções dentro do nosso limite. Mas não sabemos propriamente falando. O que a gente sabe é que se Deus é imaterial, isso é especulação minha, tá? Se Deus é imaterial, o sentido não pode ser material. E os nossos sentidos são físicos. Então o sentido para entender, para visualizar, para perceber Deus não pode ser material, porque ele não é material. Então tudo isso, inclusive na música, eu ouço Deus como se Deus tivesse uma boca. Deus não tem boca. Mas é claro que é uma metáfora. Jesus se utilizou também de metáfora. Olhos de ver
e ouvidos de ouvir. O que é que Jesus queria dizer naquela linguagem tão primitiva? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não é enxergar com os olhos. Não é escutar com os ouvidos. É um sentido a mais. Um sentido que não é material. Porque se a gente ficar apenas restrito aos sentidos materiais, a gente não vai conseguir abarcar a divindade. Pelo menos de uma forma que a gente precisa. Por isso que a ciência divina dá ligação com Deus. Porque é um problema. Olhe bem, na filosofia há uma discussão e um problema muito sério que é o seguinte: como é que eu estudo o pensamento? Se para examinar o pensamento eu preciso usar o pensamento. Porque do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de investigação, já existe um problema aí conceitual. Porque normalmente o indivíduo se afasta do objeto a ser investigado, a ser estudado, para estudar melhor. Mas para eu estudar o pensamento, eu preciso do próprio pensamento. Agora imagine para examinar Deus, se eu estou mergulhado nele. Mergulhado nele. E tudo aquilo que eu descubro a respeito da divindade, como diz Kardec, né? A revelação da lei divina. Deus revela a sua obra e revela-se aos poucos à criatura. Como é que ele revela se ele estabeleceu isso? Diz Allan Kardec, os homens de ciência revelam aos poucos as leis materiais. Newton, gravidade. Pasteur, mundo microbiológico. Isso tudo são homens que vão revelando parte da lei no aspecto material. Gravidade. Antes de Newton já existia gravidade. Relatividade, Einstein. Mas não foi Einstein que inventou, que criou a relatividade. Ele apenas percebeu. E quantas leis da natureza existem que a gente não entende ainda. Eles vão tirando o véu, revelar. No âmbito moral, os homens de bem que avançam mais do que nós e que servem de exemplo são aqueles que conseguem compreender melhor a lei divina e ensinam para nós. São santos, são os homens exemplares, homens e mulheres, referência, homens de bem. E que passam, são esses no âmbito da lei moral. São essas criaturas que nos ensinam pelos seus exemplos, que compreendem melhor a lei divina no aspecto moral, porque tem um aspecto moral e o aspecto material. Só que tudo isso é permitido por Deus, ou seja, Deus se revela e permite se revelar à criatura, à medida que a criatura cresce, mas tudo aquilo que a gente conhece de Deus e que a gente vai percebendo de Deus, vai percebendo porque Ele a próprio é que concede. Tudo que eu sei da divindade, que eu conheço e descubro da divindade, é a partir da própria divindade. Então, nós temos aí a ciência divina da ligação com Deus. Foi Jesus quem representa isso. Porque Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à criatura para ser modelo e guia. Como nós não compreendemos ainda Deus, como nós não entendemos ainda a divindade, é como se Jesus dissesse, quer saber como é que é, tem uma ideia de como é a divindade? Olhem para mim. Ou seja, quer ter uma ideia mais próxima do divino? Quer se aproximar da ligação com Deus? Olhe para Jesus. Porque Jesus representa, para o nosso grau evolutivo, aquele aspecto perfeito da lei divina. Eu diria até que a lei divina encarnou em Jesus. Jesus era a lei que um dia se movimentou, a lei divina que um dia se fez carne e se movimentou no mundo. Era a própria lei em pessoa, a lei divina. Lei de amor, justiça e caridade. Era a lei encarnada. Emmanuel tem um conceito no livro Pensamento e Vida que ele vai dizer que todos os espíritos são, com as suas mentes, um espelho. Espelhos que refletem o Criador ou a imagem divina. À medida que a criatura melhora, reflete de maneira mais acentuada ou de maneira maior aspectos da lei divina. Cada um de nós tem um espelho, que é a própria mente. Essa mente reflete de maneira pobre, de maneira parcial, a lei divina. Talvez foi por essa razão que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, do Sermão da Montanha.
Verão a Deus. Olha quanta confusão em relação a essas bem-aventuranças. A teologia da Idade Média achou que pureza de coração era castidade sexual. Não tem nada a ver, não tem respaldo evangélico em relação a isso. Outros acharam que a pureza de coração era determinados rituais religiosos. Até espírita entrar nessa, né? Achando que se vestir de branco ou se vestir... Aí a pessoa é pura de coração. Isso são licenças poéticas. Quando você assiste o filme Nosso Lar, que está todo mundo da colônia de branco, aquilo dali é para ilustrar a pessoa não espírita. Mas quem lê as obras mediúnicas vai ver Bezerra de Menezes de paletó escuro. Vai ver Leon Denis trajado conforme a aristocracia francesa do século XIX, aparecendo a Ivone Pereira. Essa ideia de que no mundo espiritual está todo mundo de branco é um pouco distorcida. Os espíritos se apresentam da sua forma, com as suas idiosincrasias. Aliás, segundo a Bíblia de Jerusalém, os melhores teólogos da Bíblia, tradutores, a expressão mais fiel não é puro de coração, é limpo de coração. O termo kairos, né, que significa desembaraçado. Porque uma coisa suja está embaraçada. Você pega esse copo, você está embaraçado. Você vai limpar, você vai desembaraçar. Ou seja, o copo sujo me faz ver o líquido sujo. Quando eu pego o copo e limpo o copo, eu consigo ver o líquido de maneira mais clara. Você pega uma vidraça que está toda embaçada, você não consegue ver o que está além da vidraça. Você limpa a vidraça, você desembaraça, você vê o outro lado de maneira clara. O vidro. Através do vidro. Você vê, você visualiza de maneira clara. Talvez a evolução espiritual seja tirar camadas. Olha que coisa. Por isso que é simples também. Porque quanto mais tira, mais simples é. Quanto mais complicado, mais sujo. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque talvez a evolução espiritual é a seguinte: você já tem um potencial divino em você, em semente. Em semente. Aí ele precisa fecundar a terra, transformar-se em árvore e depois dar fruto. O que em nós é semente, em Jesus é fruto. Mas já existe em você. O potencial, no entanto, existe. Talvez a ideia da evolução seja tirar camadas. As camadas do ego, as camadas do orgulho. Essa é a evolução espiritual. Para o quê? A mente limpa refletir o Criador. Espelho da vida. A mente do Espírito é um espelho. Aí você entende a mente de Jesus. Refletia de maneira integral o Criador. Estava em perfeita sintonia com Ele. Mas como é que você faz para limpar? Cuidar dos seus sentimentos. Cuidar do seu pensamento. Cuidar da sua visão interior. Preocupar-se com a sua iluminação. Vencer a malícia, a maldade. Eu vejo gente dizendo assim: eu sou uma pessoa fantástica, eu bato em olho em alguém e já sei que a pessoa não presta. Por que só ver o que não presta? Porque é aquilo que tem. Por que é tão difícil ver virtude no outro? Por que é tão difícil ver alguém achar que a pessoa é do bem? Porque não se tem ainda. E a gente examina o mundo exterior de acordo com as referências que a gente tem. Por isso que a gente só vê maldade, só vê interesse, só vê coisas negativas. A pessoa é caridosa, aí tem. É assim que a gente... Porque a gente está falando mais da gente do que do outro. No fundo, é isso. Perguntaram a Michelangelo: Michelangelo, como é que você pega uma pedra dessa e transforma no rei Davi, no Moisés, uma escultura formosa? Ele vai dizer: não, eu não faço isso tudo, não. A escultura já está ali. Eu só faço tirar os excessos. Eu olho para uma pedra e não vejo nada, né? Mas ele só faz tirar os excessos. E faz. Ou seja, é o olhar. É o olhar. Quantas vezes o nosso olhar muda? Eu me lembro de uma obra que eu comecei a ouvir de Bach. Eu achava, meu Deus, que obra é essa? É tanta nota musical, o violino fazendo uma espécie de aí, viagem polifônica, né? O último movimento da partita número 2 para violino, a Chaconne. Eu achava, hoje, quando eu ouço, depois de alguns anos, eu consigo entender a linguagem e a mensagem. Não foi a obra que mudou, foi o meu olhar e minha maturidade. Quantas vezes isso acontece com pessoas? A gente tem um olhar... Eu conheço casais que diziam, eu não ia com a cara dele ou com a cara dela, não. Achava até antipático, estão casados não sei quantos anos. Porque mudou o olhar. Então,
Por quê? Porque enquanto a gente não purificar os sentimentos, enquanto a gente não pacificar consigo mesmo os sentimentos, a gente vai estar em guerra contra os outros, em irritação e mágoa em relação aos outros. Lembro-me, já concluindo o meu comentário, de um caso que é contado por Humberto de Campos. Jesus com os apóstolos passam por um local e tem um cachorro morto. Essa história é muito conhecida, uma parábola. E o cachorro está ali morto, já cheirando mal, os restos mortais, mosca em cima, o aspecto era nauseante. Os discípulos todos começaram a se queixar, porque a gente adora se queixar. Aqui para nós, a gente é viciado nisso. Adora se... Se está calor a gente reclama, se está frio a gente reclama também. A gente gosta de se lamentar. E aí começaram a se queixar, começaram a falar mal do cachorro, aquele cheiro horrível, etc. E Jesus olha e diz, que lindos dentes tinha esse cão. O olhar. O olhar. Não é necessariamente ser ingênuo, ser infantil e não perceber o mal onde o mal está. Mas é não valorizar o mal. Não se fixar o mal. Não achar que as pessoas estão aí para atender, até no meio espírita. Eu vejo gente dizendo assim, me decepcionei com o espiritismo. Por quê? Porque fulano do grupo que eu ia não me deu bom dia um dia. Aí eu me afastei da casa. Quer dizer, você no fundo quer entrar no centro espírita e receber tapete vermelho, achar que todo mundo são anjos bem resolvidos e equilibrados que estão ali para atender. Às vezes a pessoa estava mal, às vezes a pessoa estava com um filho pensando em suicídio em casa e nem viu você, por isso que nem deu bom dia, estava cheio de preocupação. Que ego imaturo é esse que a gente sempre tem que estar sendo paparicado? Que as pessoas não podem ter o seu momento, aceitar as pessoas com as suas imperfeições, conviver com elas, isso é ser puro de coração, conviver com elas nas suas imperfeições. Ah, não me deu bom dia. Ah, não falou direito comigo, estou magoado. Compre um ursinho de pelúcia. Então, isso daí é algo que a gente precisa... Espiritualidade é produzir luz íntima, luz interior. E não querer um paraíso fora. É carregar um paraíso por dentro. Né? Só para concluir, Emmanuel diz em uma das suas mensagens o seguinte, que a gente tem espiritualismo, a gente tem espiritismo, está no prefácio de Nosso Lar, e espiritualidade. Que espiritismo e espiritualismo a gente precisa muito, mas a gente precisa muito mais de espiritualidade. Por quê? Porque espiritismo é isso que a gente está fazendo. Conhecimento do mundo espiritual, estudo da vida espiritual, estudo dos ensinamentos de Jesus, muito importante. Reflexão sobre os ensinamentos espirituais. Isso é espiritismo. Mas espiritualidade é a quantidade desse espiritismo dentro de você. É o quanto você já conseguiu absorver isso, o quanto isso afetou o seu modo existencial de viver. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é quando você está com câncer, com diagnóstico de câncer, e como você reage. Aí você vai reagir com o nível de espiritualidade que você tem. É quando o filho morre. É quando você experimenta um abandono afetivo, uma falência financeira. Aí eu quero ver você demonstrar o grau de espiritualidade. Aí é o momento da verdadeira espiritualidade. Porque o que André Luiz fala na obra dele é o seguinte, eu tenho visto inúmeros religiosos desencarnarem vindo para cá com a educação religiosa deficiente. Entrando na vida espiritual qual paralíticos, sem saber se movimentar. Por quê? Porque acharam que espiritualidade era apenas seguir rituais religiosos. É apenas cumprir um ritual religioso na igreja ou na casa que frequentava. Então isso é muito sério. Até espíritas a gente vê isso. Desencarnar e achar que porque tomava passe uma vez por semana, estava bem, ia ser recebido por Emmanuel ou por Joana de Ângeles. E não colocou luz íntima. Quantos casos que são citados na literatura mediúnica desse já eis? Portanto, meus amigos, Jesus é o espelho de Deus. Ouvir a Deus é se aproximar dele. Na oração, no silêncio interior, no autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, melhor eu conheço e identifico a divindade acima de mim. E eu tenho a ousadia de dizer que o dia que a gente compreender e conseguir ouvir Deus no sofrimento, a gente vai ter dado um passo. Porque normalmente quando a gente sofre,
a gente acha que Deus abandonou a gente. Se revolta e não consegue pensar em Deus e nem senti-lo. Mas eu acredito que em muitas ocasiões, a dor que nos visita, muitas vezes tem a providência divina nos ajudando. E depois que a gente acha que a gente não vai sobreviver, depois de passar o tempo, a gente olha para trás e diz, hoje eu sou o que sou, e sou diferente como eu sou, e tenho um olhar mais compreensivo em função daquilo. E Deus, por incrível que pareça, estava me sustentando, me acompanhando e passando por aquilo, comigo, me ajudando muito mais do que nos momentos felizes. E talvez, em consonância com aquilo que a gente acha difícil, que é a dor, Ele estava agindo em mim para que eu me agigantasse e compreendesse outros aspectos do amor dele para comigo, do amor divino para com Ele. Perguntei agora há pouco ao mundo espiritual. Mas, meu Deus, isso que falam, isso que comentam é mentira. É uma maldade. Porque às vezes a pessoa nem nos conhece e emite coisas e coloca palavras em minha boca que eu nunca falei. Orador é ótimo para colocar palavras na boca. Porque a pessoa fala, outro dia eu falei uma coisa e a pessoa disse que eu falei outra. E aí os espíritos disseram, mas o que é que você queria? Você queria que fosse verdade? É da maldade, é do mal mentir. É do mal ser desonesto. Não espere outra coisa senão isso. Mas a nossa tarefa como cristãos é agir diferente. É devolver de maneira diferente. Então, escutamos Deus quando escutamos, primeiro, a nós mesmos, para se desprender das camadas e sintonizar com o amor dele que está à nossa disposição. Muito obrigado, muita paz.